traços da travessia, os passos do caminhador. Oi, oi, pessoal que está aqui nessa conversa. Eu sou Laura de Castro, estou aqui nesses papos do Proncovô, da peça Proncovô, onde a gente está conversando um pouco sobre esse lugar do teatro na rua, da arte na rua. E hoje eu tenho a felicidade imensa de receber Eduardo Moreira, que, além de ser um ator e diretor fantástico, é o diretor e o autor dessa peça do Proncovô. Então, uma felicidade enorme. Pensei de você começar falando um pouquinho de você, assim, não precisa falar uma grande bio estendida, mas falar um pouquinho. Tudo bom, gente? E aí, Laura? Não, eu assim, a minha experiência como ator, diretor, também, quer dizer, está muito vinculada à história do Galpão, né? Sou um dos fundadores do Galpão, esses 40 anos aí venho trabalhando sempre com o Galpão, e, claro, tenho, assim, experiências por fora também, com outros grupos, né? Acho que essas experiências externas também ao Galpão, elas são importantes, para mim são importantes, porque eu também aprendo muito. E eu acho que a montagem, né, do espetáculo, do Proncovô, acho que faz parte dessas experiências fora do Galpão, né? Eu achei que foi uma experiência muito, muito bacana, assim, porque, de certa maneira, a gente conseguiu, a partir de um tema, como o caminhar, né, essa coisa da itinerância, do nômade, amarrar um roteiro assim, que é bem dinâmico, e aí a gente foi também trazendo as músicas, né, que acho que trouxeram também uma contribuição muito grande, e eu acho que a gente chegou num resultado muito que a mim me deixou muito satisfeito, assim, porque eu acho que ele é um espetáculo conciso, leve, e ao mesmo tempo que tem uma profundidade assim que é muito interessante assim, né? Então eu acho que ele concilia muito essa coisa da comunicação com o público, da capacidade de entreter e trazer também reflexões que são profundas, são bonitas, assim, são poéticas, né? Então tem esses vários fatores aí que acontecem no espetáculo e que eu acho que o resultado é realmente muito bonito, assim, me deixou muito satisfeito. Sobre os diferentes tipos de caminhar pelo mundo. Existe o caminhar do peripatético. Aquele que caminha para pensar. E fazer com que os outros pensem. O caminhar do fútil. A pracinha do interior, aonde todos circulam para verem. E serem vistos. Acontece muito na faculdade. A praça se transforma. Sei em saber, assim, 40 anos atrás, por que a rua? Por que lá, 40 anos atrás, vocês decidiram fazer teatro de rua? Uhum. A gente teve assim uma felicidade num certo sentido, porque o teatro de rua foi muito importante para a nossa sobrevivência, né? Continua sendo. Quer dizer, o Galpão nasce num momento assim no início da década de 80, 82, em que o país está ainda, né, sob o jugo de uma feroz ditadura militar, né, um momento em que a cultura brasileira foi completamente censurada, destruída, né, e é um momento assim meio de fênix, né, de meio ressurgir das cinzas, né. E a gente teve a sorte de encontrar 2 diretores dessa companhia alemã, o Teatro Livre de Munique, que eles trabalhavam com a rua, né. E a gente fez uma primeira oficina de 2 semanas, depois a gente foi fazer uma oficina no Festival de Inverno em Diamantina, que era uma oficina específica de teatro de rua, que a gente aprendeu várias técnicas de como abordar o teatro de rua. Então acho que a gente saiu dessa experiência com instrumentalizados, assim, para trabalhar na rua, né, essa coisa do trabalho com objetos teatrais, as pernas de pau, a acrobacia, esse jogo, assim, essa técnica do jogo que é muito exteriorizado para o teatro de rua, tem que ser mais exteriorizado. Isso os alemães nos introduziram, né, para esse formato, assim, acho que a gente tinha um certo domínio técnico, ou pelo menos assim uma coisa encaminhada.
A rua foi muito importante, porque imagina, a gente não era conhecido, não tinha acesso às casas de espetáculos, né, da cidade de Belo Horizonte. E a gente queria muito fazer teatro, né, então, já que a gente não tem acesso ao teatro convencional, à casa de espetáculo, nós vamos fazer teatro na rua. E eu acho que isso foi um caminho, muito bom nesse sentido, porque é também com o objetivo da gente de profissionalizar, quer dizer, fazer só teatro, né, porque acho que também o momento era um momento em que as pessoas aqui faziam teatro amador mesmo, né, nada contra o teatro amador, acho que tem muita gente que pode fazer teatro amador de muito boa qualidade. Mas a gente tinha como propósito ser profissionais, né, viver profissionalmente do ofício. E o teatro de rua, nesse sentido, foi fundamental, quer dizer, a premissa era muito assim: vamos fazer teatro onde seja possível fazer o teatro, né. E no nosso caso, o possível era a rua, né. Depois a gente foi, quer dizer, fazer teatro onde fosse possível, inclusive no palco, nas casas de espetáculo, que pouco a pouco a gente também foi entrando nesse lugar, né. Então acho que o teatro de rua veio muito nessa pegada, né, e deu certo, porque a gente começou a ser conhecido, as pessoas começaram a desenvolver, assim, uma empatia, um carinho com o nosso trabalho, e aí foi crescendo e prosperando, e a gente conseguiu uma viabilidade econômica também para o trabalho, que é um aspecto também fundamental, né. Sim, com certeza. E eu fiquei pensando, assim, até em relação ao próprio Proncovô, assim, como que para a gente, aí falando também em nome do Zé, a gente fez agora há pouco um outro trabalho em teatro e tal, e eu vi como que foi legal trazer também coisas que a gente aprendeu de estar fazendo o trabalho na rua, de estar fazendo o Proncovô, para um contexto dentro da caixa cênica, né? Uhum. E aí eu queria ouvir um pouquinho assim de você, como você, se você também vê, enxerga o que a rua pode trazer para a gente, para quando a gente está dentro do teatro, né? Até a relação com as pessoas, se você faz também essa ligação, porque o Galpão, por exemplo, é um grupo, né? Estando na rua ou estando no teatro, são os Uhum. mesmos artistas, assim, então como que a gente consegue levar para dentro do teatro as coisas que a gente aprende na rua também? Eu acho que é uma simbiose perfeita, né, por exemplo, no caso do Galpão, a gente muitas vezes estreou espetáculos de rua, e esse caminho da rua para o palco, ele é muito mais fácil de acontecer, né. Às vezes você faz um espetáculo de palco, já é mais complicado para você levar para a rua, né. Agora, eu acho que a rua sempre deu muito essa coisa, assim, um pouco, narrativa, um pouco épica do trabalho, um trabalho que não tem quarta parede, né. E eu acho que essa é uma noção muito importante para o ator, né, porque você o jogo do teatro, você pode até fazer uma peça de quarta parede, assim, né, aquela situação em que você imagina que o público está olhando pelo buraco da fechadura, uma situação que está sendo vivida ali, mas, evidentemente que o teatro, né, o jogo da interpretação do ator é sempre um jogo muito junto com a respiração, com a reação da plateia, né. E eu acho que o teatro de rua, ele potencializa muito isso, né, esse jogo com a plateia. E acho que isso é uma aula, né. E eu também acho que, assim, o teatro de rua tem uma coisa muito bonita que é um teatro de um risco muito maior, né. Eh, o Artaud falava um pouco dessa coisa, assim, né, de a iminência da catástrofe, né, que uma representação teatral seria uma iminência a catástrofe iminente, né. Eu acho bonita essa imagem, porque é verdade, assim, um espetáculo, a partir do momento que ele começa e ele vai até o fim, tudo pode acontecer, né, é a questão do presente, do momento, do aqui e agora, né, um acidente, uma coisa fora do script pode acontecer. Então a iminência da catástrofe existe sempre. Eu acho que o teatro de rua também potencializa muito essa coisa da iminência da catástrofe, porque é um lugar muito mais perigoso nesse sentido, né. Quer dizer, quando você entra dentro da caixa do teatro,
você encontra ali um público que, sei lá, colocou uma roupa, se preparou para ir ver um espetáculo de teatro. E quando você vai para a rua, você pode encontrar esse tipo de espectador, mas você encontra também muito o espectador que está ali por acaso, né, que não está ali, não se preparou para ver um espetáculo. Então esse encontro casual, assim, não previsto, ele traz muitas surpresas, né, e também essa coisa de você encontrar com um público mais heterogêneo, mais diverso, né, de diferentes classes sociais, né, diferentes formações, isso é bonito também no teatro de rua, né. Eu lembrei eu não lembro se é espalhado pelo espetáculo, mas eu lembro que vocês fazem no De Tempo Somos. Uhum, Vocês falam de algumas pessoas que encontraram. Então tem os meninos que deitavam para fazer a marcação do Romeu e Julieta, uhum, não sei quem que subia não sei aonde, né? Vocês vão falando dessas pessoas que vocês foram encontrando nas cidades, assim, e tem um pouco esse lugar da gente estar quando vai para a rua, é exatamente isso, né? De encontrar pessoas que não necessariamente foram ali para aquilo, uhum, mas eu senti fazendo Proncovô, principalmente nas cidades muito pequenininhas, né? uhum. E tem um lugar que é quase uma aceitação mútua, assim, né? É como se quem tivesse ali também tivesse, de certa forma, que falar, não, tudo bem, pode fazer o espetáculo, né? Aham. Sei, tem um enlace, assim, que É, acontece, mesmo é, que não seja falado exatamente, mas exatamente. o combinado ali. E eu me lembrei também de quando eu assistia as peças do Galpão, assim, eu mais nova, Uhum, na rua, desse antes de começar, então, porque a gente também viveu isso com o Proncovô e lembrei disso, né, que é as pessoas que vão chegando e vão vendo o antes, vão vendo a passagem de som, vão vendo a coisa arrumando, alguém que você conversa, né, às vezes chega alguém que quer te cumprimentar, aham, e isso também eu acho achei, é muito vivo, porque aí quando começa, uhum, também é como se todo mundo fizesse um pacto, assim, né? Tipo assim, aham, então agora você é o Romeu. Tipo, aham, vamos combinar isso. uhum. E eu achei isso muito vivo mesmo, né? Vontade de ficar com isso mesmo. É, é. Não, e é bonito também, porque as pessoas acho que, percebem, né, todo o trabalho que existe por trás de um espetáculo, né. Toda uma passagem de som, que é uma coisa, às vezes, muito complicada, que dá problema, toda uma preparação, né, dos objetos de cena, do cenário. Então as pessoas também percebem ali todo o trabalho que existe por trás daquilo ali, porque às vezes as pessoas veem um espetáculo, o espetáculo começa e ele transcorre, as pessoas acham que aquilo ali é tudo muito fácil, né. Quer dizer, aquilo ali é o resultado final de uma elaboração de um trabalho muito muito intenso, né. E então, eu acho bonito isso também, quando as pessoas, acompanham um pouco esse bastidor da montagem, para elas percebem também como um produto artístico tem uma enorme quantidade de trabalho por trás dele, né. Então acho que é bonito isso também, é uma oportunidade que as pessoas têm de perceber, acompanhando isso aí, perceberem, né, todo esse processo de elaboração que está por trás de um espetáculo de teatro, um espetáculo de música, enfim, que eu acho que é bem legal também, né. Sim. E você falou um pouco a coisa da música, né? No Proncovô, assim. Mas também vocês lá no início, né, como você disse, aprendemos perna de pau, aprendemos coisas que seriam legais para a rua. Já lá no início, você também veio essa questão da música, porque eu senti como a música conecta muito com as pessoas, né, e chama também, né, Uhum, do Proncovô, por exemplo, que já começa com a música, uhum. tem gente que não está ali assistindo e por conta da música vem, né, esse lugar da música na rua, acho que é muito importante, vocês fazem muito isso, né? Uhum. Então, isso também já veio lá desde o início, ou como é que foi essa música para você? Não, na verdade, assim, foi um processo mesmo, a gente
fora um ou outro, assim, que tinham alguma coisa de música, né, o primeiro espetáculo do Galpão tinha uma marcação muito percussiva só, nada melódica, né, e aí, quando a gente começa a viajar encontra com alguns grupos, assim, italianos, como Potlash, o Tascabili, o Djujascani, que é um grupo peruano, e aí a gente percebe eles usando a música ao vivo, né, tocada e cantada pelos próprios atores ao vivo, e aí a gente percebe assim, a magia realmente dessa coisa, porque a música é uma coisa que realmente toca diretamente no coração, né, das pessoas. É imediato o efeito da música, né? O teatro ele precisa de uma elaboração assim intelectual, né? Criar uma situação, uma história, isso leva algum tempo, assim. É intelectual, e a música não, ela é absolutamente sensitiva, né? E a gente querendo fazer teatro popular, né, teatro de rua, a gente então percebe como a música ao vivo seria um elemento fundamental, né. E aí a gente começa a correr atrás, assim, cada ator, escolhe um instrumento para estudar individualmente, a gente faz algumas aulas, assim, teóricas básicas mesmo, né, de ritmo, de solfejo, de teoria musical, para ter pelo menos uma base, né, ler minimamente, né. Até hoje nós somos atores, que usamos a música cenicamente, né, não somos músicos, né. Às vezes as pessoas acham, difícil de pensar. Quer dizer, eu toco aqui, pego o meu instrumento, um acordeon, um clarinete, e eu toco as músicas que eu tenho que tocar, mas se você me der uma partitura para tocar, eu eu consigo ler a partitura, assim, ler, assim, os princípios básicos da partitura, mas eu preciso estudar essa partitura para eu conseguir tocá-la, né. Então eu não tenho essa virtuose, assim, do músico, né. Mas, evidentemente, que também é diferente, né. Também se você for pedir para um músico, fazer o que nós atores fazemos em cena, executando música, acho que provavelmente ele vai ter muita dificuldade de fazer esse tipo de coisa, né, por mais que ele seja músico, né. Porque normalmente os músicos tocam sentados ou parados, né, não tem uma outra ação paralela acontecendo, né. Mas eu acho realmente que a música é um elemento fundamental, assim, e é muito importante para o ator, né. Eu acho que, por exemplo, a música ela tem uma coisa precisa, de precisão de um trabalho coletivo, que é muito bonito, assim, te ensina muito, né. E não adianta você se você não tocar, se você não entrar naquele momento preciso, desanda a música, né. Então, esse jogo de precisão que a música traz, é muito pedagógica também para nós atores, né, porque nos ensinam muito também, né. Às vezes o teatro fica num lugar, assim, um pouco indefinido, né. Então eu gosto muito dessa questão, assim, da precisão que a música traz. Estava lendo há pouco tempo uma tese de doutorado. Será que era uma tese ou uma dissertação de mestrado? Não lembro exatamente, mas de um professor, até aí da UFMG, que é o Hernani Uhum, Maleta. uhum. Ele, inclusive, fala do trabalho dele com vocês. é, não vou lembrar agora em qual pé. Ele fala um pouco assim também sobre o trabalho que ele chegou a fazer em alguma coisa com Galpão e tudo, mas o que eu ia dizer é que tem no início, assim, não lembro se na introdução, mas bem no início ele fala sobre esse lugar de que às vezes as pessoas acham que o multiartista ou esse artista que faz várias coisas, ele tem que ser virtuoso em tudo, né? Você usou essa palavra, por isso que eu lembrei. E não Uhum. necessariamente, né? Muitas vezes é aquela pessoa que vai entender é, a, a,
o princípio daquilo, né? Então eu posso ser uma atriz que entenda o princípio da música e e usar isso no meu trabalho de certa forma. Não Uhum, necessariamente vou ser uma super musicista ou um uhum, músico que vai trazer para o seu trabalho alguns princípios do teatro para poder uhum, engrandecer o trabalho dele, né? uhum, Isso é muito bacana, porque no Proncovô, por exemplo, as pessoas iam, assim, eu acho que elas tinham uma sensação de estar indo ver uma peça de teatro, uhum, eu acho que tinha uma cara delas acharem que iam assistir um show, uhum, assim, previamente, mas uma das coisas que elas falavam muito no final, que elas vinham falar espontaneamente, era sobre toda a brincadeira dos instrumentos. Quantos instrumentos? Vários. As pessoas falavam, gente, toda hora vocês começavam a tocar uhum. uma coisa nova, tiravam um instrumento novo, e, e eu sinto muito um pouco esse lugar, né? Toco na peça instrumentos que eu não toco Uhum. na vida, assim, mas via como que eles conectavam o próprio acordeon, como que ele conecta assim com as pessoas e que eu peguei assim, aquilo que eu precisava para tocar ali, né? É exatamente isso, que E é que é o que assim, importa, né, naquele funciona momento. muito bem, né, funciona muito bem, né. Você não Sim. precisa ter, assim, funciona, ele tem que ter um sentido, né. Achando esse sentido e executando bem esse sentido que a gente está, procurando, é perfeito, né. Uhum. É evidente que se você puder se aprimorar, né, quanto melhor você conseguir executar, mais segurança você tem, enfim, mas é isso, assim, é essa situação, assim, de atores que usam a música cenicamente, né. Ó lua branca de fulgores encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, ó vem tirar dos olhos meus o pranto, ó vem matar essa paixão que anda comigo. Porque, por exemplo, o Zé já é o músico que tenta, mergulhar nesse universo do teatro, né, que eu acho que para ele foi uma experiência muito legal, assim. Eu acho que ele se sai bem, assim, ele evidentemente que se ele quiser dar sequência a essa, carreira teatral de ator dele, acho que ele tem tudo aí, tem uma seara aberta para ele entrar e seguir, que eu acho que é muito interessante, acho que ele se entregou bem, assim, e o resultado é ótimo. Uma outra coisa também que a gente tem a ver com o que a gente estava falando um pouco sobre um lugar muito democrático assim da rua, que é também um lugar em relação a alguém pode fazer um teatro na rua com uma mala e só a pessoa, né? Uhum, E também pode fazer peças que têm uma mega estrutura, né? Então, uhum, eu lembrei um pouco de uma vez que eu ouvi você falando sobre, acho que eu fui fazer um curso, alguma coisa online assim, e você falou um pouco sobre esse lugar da estrutura, que acabou que o Galpão também chegou num lugar de estrutura, lógico, também em relação à quantidade de pessoas que assistem, né? Então, acho que era ouvir um pouco assim. Eu lembro de ver imagens e fotos de quando vocês começaram, que também tinha um pouco isso, né? Vocês e a coisa acontecendo. Então, como é que você sente assim? Como que, com uma mega estrutura, vocês conseguem continuar? Eu sinto uma coisa quase assim, uma simplicidade do que é tão complexo ou uma complexidade do que é tão simples. uhum. Eu, enquanto espectadora, né, assistindo assim, se você sente isso, né, a coisa foi crescendo e como que se mantém o princípio da coisa dentro Aham. disso? Que, por exemplo, é engraçado, assim, você estava falando disso, até 80, até 91, a gente viajava com a veraneio, né, e a veraneio levava, assim, os
cenários, os figurinos e todos os atores, né. A gente cabia dentro de uma veraneio, a gente fazia, por exemplo, 3 espetáculos de rua, e esses 3 espetáculos de rua cabiam na veraneio, o elenco, todo o material. E a partir do Romeu e Julieta, a gente, passou a ter uma estrutura mais complexa, por exemplo, que abriu muitas perspectivas, ampliou muito essa coisa de que é bonito, assim, talvez o Galpão seja o único grupo, assim, no Brasil que faça esse tipo de coisa, assim, de, fazer espetáculos para 6.000 pessoas na Praça do Papa, que é um lugar que comporta, né, tem uma geografia, uma topografia favorável a este a poder, acomodar o público para isso, né. É lindo, assim, realmente é um fenômeno único, assim, mas exige um aparato técnico que é muito complicado, né, de som, de sei lá, hoje a gente usa, sei lá, 30 microfones sem fio para um espetáculo, né, porque é instrumento, voz, então é uma coisa, assim, muito complexa, assim, às vezes isso dá problema se você não tentar cercar de todas as maneiras possíveis, volta e meia dá algum tipo de problema. Então agora eu acho também que, assim, o princípio fundamental é essa relação direta com o público, né, aquilo que você faz. Então, assim, mesmo no meio dessa complexidade tecnológica de cenário, que existe, né, eu acho que o essencial é essa relação direta com o público, né, de ter isso como um fator preponderante, assim, fundamental. E eu confesso, assim, que às vezes eu tenho um pouco de nostalgia de um teatro mais simples, sabe, de fazer, assim, um teatro que caiba realmente numa mala, né. Porque aí você tem mais também liberdade, né, assim, quando você fica muito preso a uma estrutura, é uma questão complexa, assim, né. Entendo, assim, que o Galpão achou um lugar, assim, que que é, né, um elenco grande, né, você fazer uma peça, assim, essa última peça do Galpão, que é uma peça até pequena, dentro dos padrões do que é o galpão, mas são 7 atores em cena, e aí tem toda uma questão de som que é complicada, então tudo isso cria uma estrutura que te aprisiona também, né. Então eu me sinto muito feliz, assim, de fazer um trabalho como o Proncovô, que ele tem essa simplicidade, sabe, assim, eu busco essa simplicidade. Por exemplo, quando a gente faz ou quando eu fiz o meu monólogo da Nação, o monólogo da Inês que eu dirigi, que é o Órfãos de Dinheiro, é também um pouco, assim, de fugir um pouco dessa estrutura muito complexa e buscar, saídas, assim, alternativas mais simples, assim, que busquem esse lugar da simplicidade mesmo, né. Sim, e eu vejo um pouco também como que às vezes um lugar alimenta o outro também, né? Aham. Fazendo uma comparação no meu lado, eu toco numa banda que tem 10 integrantes. Uhum. É uma coisa muito grande, tudo que vai fazer. Às vezes a gente combina, vamos fazer uma coisa simples. Quando você vê, já não tem mais como, porque tudo assim, a comida do camarim já é complexa, né? Tudo. Uhum. E aí eu optei agora por fazer um trabalho menor em música também. Mas eu Uhum. sinto como que para mim é muito bom quando eu faço o show com a banda Aham. enorme, porque é uma coisa que eu Aham. não tenho quando eu tô só eu e mais um músico. É bonito, é grandioso, né. E ao mesmo tempo eu consigo fazer coisas quando estou só eu e mais um, ou eu e mais dois, Uhum. que eu consigo fazer quando está todo mundo. Aham. Essa É. simplicidade de poder fazer ali, de poder marcar, poder entrar no carro e ir, Uhum. mas tem É, sentido essa retroalimentação também, né, um é pouco. isso que você falou mesmo, uma coisa alimenta a outra. Eu também acho que é importante. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso papo, Uhum. porque senão vamos ficar conversando horas, Uhum. mas queria saber se você tem vontade ou aspira ou está pensando em fazer você, em estar na rua de volta, se é uma coisa que você tem vontade, como ator, de fazer novos trabalhos para a rua, ou não, como é que você enxerga isso, ou talvez nesse lugar mais simples, Uhum. você Não, pensa. com certeza, com certeza. Acho que o Proncovô é um exemplo, assim, de uma coisa
que me alimenta muito. Eu acho que é muito legal assim, esse lugar que é assumidamente um espetáculo, né? Um show músico teatral, né? E que me alimenta muito. Assim, acho que, por exemplo, dentro da esfera, né, do campo do próprio galpão, quando a gente montou o Outros, que era um espetáculo de palco, mas a gente fez uma série de performances assim individuais na rua que que criaram resultados assim muito interessantes, né? A partir de um desafio proposto pelo Márcio Abreu, né, de fazer uma atividade privada num lugar público, né? Foi um desafio que ele lançou para a gente. Isso criou situações assim muito interessantes também, né? Então, eu acho que o teatro de rua tem essa coisa assim muito, às vezes assim, que eu acho lindo, assim, não vou negar essa coisa, mas que é maravilhoso, mas às vezes assim o que eu sinto que os últimos espetáculos de rua do Galpão, o Galpão sempre vai muito preparado, assim, tem uma armação assim muito complexa para a rua. É quase como se a gente transferisse uma estrutura teatral para o espaço da rua, né? Você tem um cenário para elevar os atores, né? Você tem toda uma estrutura sonora, você tem uma estrutura de luz também, né? Então é quase como se transferindo toda uma estrutura teatral para um espaço público aberto na rua, né? E eu acho importante assim essa coisa de você surpreender o público, porque ali o público sabe que vai acontecer um teatro, né? O teatro está montado ali, né? E me parece, por exemplo, que o elemento da surpresa, né, de você pegar o público de surpresa, é um lugar muito interessante do teatro de rua, né? E eu tenho vontade assim de continuar experimentando ou tentar encontrar possibilidades de explorar esse lugar mais de surpresa, mais do despojado no teatro de rua. Tenho sim. Tem visão para decidir. Pronto, entre nós três, eu sou o comandante. Ele te deu autoridade, hã? Autoridade não se dá, autoridade se impõe, sua besta. Tá doce pelo diabo. Pague. Le guarde. E aumente. Oba, porque eu estarei na primeira fila. Eduardo, quero te agradecer demais Ô, querida, foi um prazer. por tudo e pelo papo. Tá ótimo. E, bom, vamos Os encontrar, né? traços da travessia, os passos do caminhador, o sol de todo dia, os sonhos de amor.